Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Carol. A todo mundo que nos ouve e nos assiste. Eu, olhando aqui essa tela, cheguei à conclusão que os 3 integrantes desse quadro cortaram o cabelo no fim de semana, é isso? Oi, Vera, eu cortei. O meu lavou e encolheu, acho. Ah, é? Ah, então foi isso. Foi isso que aconteceu. O Bocado tomou o banho no fim da semana. No sábado, é. Só eu e a Carol cortamos, então. Teve um jornal no sábado e aí resolvi ir perfumado pra poder deixar melhor na TV. E a gente toma banho. Tem pra aguentar o calor, gente. Não tá dando. Verão no Rio de Janeiro com cabelo comprido realmente é um desafio pros Mas o meu da última vez foi tão curto que bom que rende. Inclusive percepção de que cortei. Parece que cortou, tá todo bonitinho hoje e tal. Ô Vera, vamos lá. Enquanto a gente tá falando aí, o combustível tá queimando, Vera Magalhães. O preço do combustível, o presidente de novo aí se meteu a falar, né? Porque tá subindo muito no mercado internacional, tem toda essa ameaça, já tá alto aqui no Brasil. E aí a perspectiva de queda fica ainda mais longe. E nesse ano, acho que tudo que ele não quer é combustível mais caro ainda do que já tá, né? Bocardi, eu acho que a ideia dele passa a ser segurar qualquer reajuste sem nem mais pensar tanto em queda. Mas aí as soluções vão virando mais drásticas do que as que estavam sendo discutidas até aqui, né? O presidente falou sobre isso hoje de manhã, disse que é inadmissível você pensar num reajuste da ordem de 50%, que é o que teria de ser se fosse repassar o preço do barril internacional. Afirmou que esses valores são anormais e atípicos, né? Não citou a guerra especificamente, mas falou a situação internacional. Convocou uma reunião entre vários ministérios e a Petrobras, e a ideia que está se discutindo, para desespero do Ministério da Economia, é subsídio mesmo ao preço do petróleo. Na prática já está acontecendo, porque já desde 12 de janeiro é que não tem repasse dos preços internacionais para os preços nas bombas. Então a gente já tem aí uma defasagem calculada pelo mercado em algo como 30% em relação ao preço internacional. E Bolsonaro, nesse discurso, cometeu aquilo que ele adora fazer, né, que é repassar a culpa para alguém rapidamente que não seja ele. Então ele falou em legislações aprovadas de forma equivocada no passado e que acabaram estipulando a paridade de preços entre o que é cobrado no Brasil e o preço internacional do petróleo. Diz que isso foi errado, que não devia ter sido assim, então dando a entender que pode voltar a pensar também em alguma medida legislativa para mudar a composição de preços dos combustíveis no Brasil. Mas o que se está especulando aí nos bastidores, possibilidade de você mexer em distribuição de royalties, de dividendos e rever a paridade, tudo isso exige mexidas até na Constituição. Então não é algo simples de você obter no Congresso. Veja que as PECs que estavam lá, o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco, foram ali paulatinamente desistindo dessa ideia, tinham fechado questão num PLP, num projeto ali de lei, que acaba mexendo no ICMS, portanto, na arrecadação dos estados. Essa é a saída que mais agradava o Paulo Guedes, que começou a ser um consenso, mas que mesmo essa saída deverá gerar questionamento judicial. Os governadores certamente irão ao Supremo pelo fato de serem eles os únicos penalizados aí com essa situação, responsáveis por arcar com toda a conta do preço do combustível. Então, nenhuma dessas saídas é fácil, nenhuma delas é consensual e, pior ainda, nenhuma delas garante, assegura que o preço vai cair de uma forma consistente, sem que isso estoure do outro lado, no lado das contas públicas, sejam elas estaduais ou da União, caso a União decida subsidiar o preço dos combustíveis até as eleições.
Agora, Vera, não sei se é impressão minha, mas parece que também tem uma disputa por protagonismo aí, né? Porque tem essas medidas para serem votadas no Congresso. O César Feitosa até trouxe a informação de que o Senado vota amanhã, essa PEC é relatada pelo Jean Paul Prates, mas o governo parece que está correndo para anunciar alguma coisa antes disso, né? Eu nem sei se é tanto de protagonismo ou uma impressão por parte do Bolsonaro e que ele passou a pressionar todo mundo, que só isso não vai ser suficiente para segurar o preço, Carol. Entendi. Porque você pode fazer o que esse PLP faz, né, que é o PLP 11. Não é PEC, é PLP. Que é congelar o ICMS, fazer com que ele não seja mais uma alíquota flutuante sobre o preço do petróleo, mas sim um preço fixo. Então, com isso, você reduz o peso do ICMS no preço. Só que se você mantiver a paridade a preço internacional, isso aí acaba se desfazendo rapidamente, porque você vai ter de elevar o preço quando o preço do barril subir internacionalmente, né? E nessa segunda-feira, depois aí dos avanços da escalada da guerra, da possibilidade de os Estados Unidos iniciarem aí uma sanção extra, que é de boicotar totalmente petróleo e gás natural da Rússia, o preço chegou a $139. Então, se você não contiver de alguma maneira a paridade ao preço internacional, só você fixar, né, tabelar ali o ICMS não vai ajudar a reduzir o preço. Então, eu acho que o presidente está mais em desespero por achar que essa medida passou a ser insuficiente, que seria meio enxugar gelo, e aí querendo algo mais drástico, que é realmente um congelamento de preço na bomba, né, por meio de subsídio. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. A Dilma fez isso por muito tempo, segurar ali os repasses do preço internacional do combustível, e a gente viu no que deu, no que resultou. Foi algo que depois virou uma bola de neve e que não conseguiu mais ser sustentado. O governo Temer reviu a política, estabeleceu a paridade, que agora o Bolsonaro está criticando, dizendo que foi uma lei aprovada no passado e que se mostrou errada. Então, nesse caso, a gente vai ter aí o Bolsonaro dando as mãos à Dilma e restabelecendo um subsídio ao preço dos combustíveis que vigorava durante o governo da petista. A pergunta de quem está lá no posto abastecendo e que vê esses resultados aí bilionários da Petrobras, inclusive de lucro líquido, sendo o governo um grande acionista, como é que faz? Fica aí, o dinheiro vai lá para o governo e daí não dá para tirar isso aí, dividir um pouquinho para todo mundo, sendo que é do Brasil? Essa é a pergunta que todo mundo faz e que o Bolsonaro também está fazendo, Bocardi, mas não é o que se preceitua numa economia liberal, em que as empresas de capital misto são regidas de acordo com interesses de acionistas, etc, etc. A Petrobras, como uma empresa listada em bolsa, inclusive na bolsa dos Estados Unidos, etc., ela deveria ter uma política de preços que não passasse pela decisão do governo de aumentar ou não o preço dos combustíveis. Isso é o que o mercado espera, isso é o que acontece nas petroleiras mundo afora, né? Então é isso. Por ser uma empresa com essas características, em que o governo é o maior acionista, ela está sempre sujeita a esse tipo de questionamento. Se optar por tirar dos seus próprios dividendos ou por subsidiar de alguma outra forma, seja por meio de um fundo, seja por meio de repasses diretamente a outros acionistas ou aquelas petroleiras das quais a gente importa petróleo, enfim, qualquer tipo de subsídio que o governo decidir, tudo bem, é válido dentro desse argumento de que não é viável que os preços escalem livremente ao sabor, inclusive de uma guerra, que é algo imprevisível. É algo que o governo vai poder fazer e vai justificar dessa maneira e vai bancar. Mas uma hora essa conta chega. Chega para a empresa, chega para as contas do Tesouro, chega para alguém. Não tem abastecimento livre, né? Tem aquele ditado de que não tem jantar grátis, também não tem encher o tanque de graça. Para alguém vai ficar essa conta. Ô Vera, mudando de assunto, tá batido o martelo aí da entrada do Geraldo Alckmin no PSB?
Aparentemente sim, Carol, a gente sempre tem que fazer um hedge, né, já que a gente está falando de mercado, de bolsa, etc, então deixar alguma coisa numa outra posição. E o hedge aqui é que na política um mês é um tempo quase infinito, né? Você tem um mês para esse prazo de filiação partidária, mas o que aconteceu hoje, nesta segunda-feira, aqui em São Paulo, foi uma reunião entre o presidente do PSB, Carlos Siqueira, com quem eu conversei, e o Geraldo Alckmin. Eu também conversei com vários interlocutores do governador e o martelo hoje foi batido. Em que sentido? De que as portas estão abertas para ele no PSB sem nenhuma condicionante. Então não tem nem a condição de que o Márcio França não seja candidato em São Paulo e, portanto, o Haddad seja o único candidato da aliança, e também não tem a condição de que ele vá ser necessariamente escolhido pelo Lula, embora ele tenha ido para essa conversa com várias garantias do próprio Lula de que ele já o escolheu e de que ele não vai mudar de ideia. Então, o Alckmin recebeu 2 sinalizações que meio blindam ele nisso tudo. Uma do Lula, de que ele é o escolhido, que não está mais na fase do balão de ensaio, de que ele não é um pré-candidato a seu vice, e sim o vice que ele escolheu e que ele vai bancar. E a garantia da parte do PSB de que ele, Alckmin, não vai precisar se envolver em contendas estaduais, que são desgastantes, e que fariam com que ele, recém-chegado ao partido, se visse ali na condição de ter de arbitrar uma disputa entre Márcio França e Fernando Haddad, sendo que ele é um cristão novo no PSB. Então, o que o Carlos Siqueira me disse? Olha, a vinda do Geraldo Alckmin para o PSB é um movimento nacional e assim está sendo tratado. Então, as disputas estaduais serão decididas nos campos estaduais pelos dirigentes dos estados. Ele não vai se relacionar com isso. Também não está condicionada a ida dele para o PSB ao fato de ser fechada uma federação entre PT e PSB, que é algo ainda mais difícil do que você equacionar as tretas nos estados. Você precisa ter os 2 partidos falando a mesma língua em todo o território nacional e dispostos a ficar juntos por 4 anos. Então, é um passo além, e que muitos PSBistas, governadores, prefeitos com os quais eu conversei, são bastante céticos. Eles acreditam que essa coisa de federação é muito mais difícil de ser fechada do que uma coligação em torno da candidatura do Lula à presidência da República, que pode ou não se replicar em vários estados. Aí eles contam com a colaboração do PT para, por exemplo, não lançar candidato em estados que eles já governam, como Pernambuco e Espírito Santo. Mas mesmo isso, e eu falei sobre isso, sobre esses outros casos estaduais espinhosos com o Carlos Siqueira, mesmo isso está separado, apartado da ida do Geraldo Alckmin. Ele falou, as nossas portas estão abertas para o Geraldo Alckmin sem condições. O que falta decidir? Por isso, não se tem, por exemplo, uma data para a filiação dele. Quem vai com ele? E se vai todo mundo para o próprio PSB ou se os alquimistas, né, é um grupo hoje relativamente reduzido dentro do PSDB, se os alquimistas vão todos para o mesmo partido ou se vão se dispersar entre algumas legendas aí para melhor se posicionarem, por exemplo, para as eleições de deputados federais, etc., em São Paulo. Está no mês 3, né, Geraldo, você sabe, Geraldo Alckmin disse que a eleição só discute em ano par, né? Dessa vez ele até quebrou um pouco, porque passou a discutir um pouquinho no ano passado, mas deve estar adotando então a técnica do mês agora. Quem sabe está esperando o próximo para poder anunciar. Mês par. Mês par. Não, ele tem que anunciar isso até dia 2 de abril, então. Bocardi. Nesse caso, a gente tem um prazo limite, não pode se estender mais por muito tempo, porque a lei eleitoral diz que quem for ser candidato tem de estar filiado ao partido pelo qual vai disputar 6 meses antes das eleições. As eleições nesse ano acontecem no dia 2 de outubro, então o prazo limite para a filiação é dia 2 de abril. Então tem que correr aí, não pode mais gastar muita saliva, sola de sapato, essas coisas que o Alckmin diz
que são essenciais no processo político. Né? E São Paulo, né, pelo seu tamanho e importância, nesse processo todo, já está meio consumado, né? Porque Márcio França, praticamente, nessas condições todas, ele entrega para o Haddad, né? A candidatura aqui. Isso passou a se tornar mais possível, né? Ele estava muito irredutível, dizendo que seria candidato, usando o fato de já ter sido governador, de ter um certo recall, etc. Mas as conversas vêm evoluindo e ele já não está mais irredutível nessa possibilidade de desistir para apoiar o Fernando Haddad. Mas isso ainda não é martelo batido. A ida do Alckmin a gente já pode considerar um martelo batido que pode vir a ser revertido depois. Essa desistência do Márcio França para apoiar o Fernando Haddad, essa ainda não está nesse patamar. Vai precisar de bastante conversa ainda para se chegar a um acordo nesse sentido. Ele falou da pesquisa, mas nas pesquisas o Haddad aparece na frente dele, né? Com nem tanta vantagem, né? Aparece na frente, etc., mas ele diz que ele tem mais possibilidade de crescer no interior, que o PT não vai tão bem no interior. Quando você conversa com ele ou com aliados dele, eles têm outras justificativas para manter a candidatura. Mas o Márcio França parece ainda se apegar muito a um retrato que é o da eleição de 2018, mas naquela ocasião ele estava no cargo de governador, tinha toda a máquina ali, foi para o segundo turno, né, com base nisso, e enfrentou o João Dória, mas essas condições não deverão se repetir. Ele não está mais no cargo, já se passaram 4 anos na disputa para a Prefeitura de São Paulo, esse recall já se mostrou ali meio desgastado, então todo o trabalho vai ser para convencê-lo de que a melhor forma do Haddad ser vitorioso agora, enfrentando o Rodrigo Garcia, que vem com o peso do governo e todo o peso da máquina, e também o Tarcísio Gomes de Freitas, que vai pegar todo esse eleitorado bolsonarista, é a esquerda não se dividindo. Então, esse é o argumento para convencê-lo a desistir, e hoje isso já não é mais tão improvável como era antes. É uma possibilidade que passou a ser real. Vera, e caso o Arthur Duval, hein? Várias representações já no Conselho de Ética pedindo a cassação do mandato dele na Assembleia de São Paulo. O que você acha? Vai dar em alguma coisa? Pois é, a gente ainda não falou aqui no Viva Voz desse caso absolutamente bizarro, nojento, degradante, episódio inominável da política brasileira, em que um deputado estadual deixa o país, vai lá para a Ucrânia sob o pretexto de praticar alguma missão humanitária e tal, e acaba tendo aí revelados áudios de um conteúdo baixíssimo, sexista, machista, denotando até ali apreço à prática de turismo sexual, enfim. Tem tudo de ruim nesses áudios. Ele, graças à grande repercussão causada pela divulgação desses áudios, desistiu da sua pré-candidatura ao governo do Estado. Isso também depois de ter sido rifado por aliados e pelo próprio Sérgio Moro, candidato do partido ao qual ele agora está filiado, Podemos. Então ele desistiu dessa candidatura presidencial, mas não escapou de 12 até agora representações no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa. Todas elas pedem a cassação do seu mandato, Carol. Mas o histórico da Assembleia Legislativa de São Paulo não vai nessa direção. Deputados que fizeram algo semelhante, né, e também ali com conotação misógina, machista, e como o deputado Fernando Cury, que apalpou a colega Isa Pena em pleno plenário, etc., ele não foi cassado, teve apenas o mandato temporariamente suspenso. Mais recentemente, outro deputado, Frederico Dávila, xingou o Papa Francisco e o arcebispo de Aparecida de coisas ali também do Arco da Velha, os chamou de vagabundos, de pedófilos, pediu desculpas e também não foi cassado. Então, o histórico todo da Assembleia de São Paulo não é de punir os seus pares com pena máxima. Porém, o deputado Arthur Duval, vulgo Mamãe Falei, é reincidente. Ele já saiu no braço, ou ameaçou sair no braço,
com um deputado em plenário e recentemente também foi advertido por pagar indevidamente salário para um assessor. Então, o ânimo com ele já é um pouco mais contaminado do que em relação a esses outros deputados que tiveram ali a barra aliviada pela Assembleia de São Paulo. Nesse caso também a pressão vai ser maior, porque a repercussão é muito maior. Até o presidente Bolsonaro falou a respeito, ministros do Bolsonaro, candidatos de outros partidos, mulheres de todas as posições vieram a público para repudiar esse comportamento. Você comparar refugiadas de guerra com mulheres na fila de uma balada chique em São Paulo, você dizer que mulheres em situação de alta vulnerabilidade numa guerra são fáceis porque são pobres, até ali algumas manifestações bastante nojentas e meio, sei lá como explicar, né? Então, são áudios de um conteúdo muito grave, que ele tentou explicar naquela base de sempre, né? Para quem se sentiu ofendido, quem não se sentiu ofendido com isso, né? E aí falou, só falava das mulheres ucranianas. Generalizado isso aí, um negócio de um nível. E aí esse cidadão, é prova de como a gente vota mal. O cidadão aí que é o primeiro na fila a querer detonar jornalista, detonar a imprensa, fica fazendo tweets fakes aí com um monte de coisa, não se sente incomodado com qualquer tipo de crítica, não aceita nada e vem atacando no mais baixo nível. Agora mostra a sua cara escondido num grupo de WhatsApp para conversinha de amigo, a sua verdadeira face. Não adianta disfarçar depois. E essa Assembleia de São Paulo também, que me perdoe, porque fica se vangloriando de quando dá uma suspensão de um mês ou 2 meses sem pagar o salário para o deputado, um deputado que vai lá e que apalpa seio de deputado em pleno plenário. E na boa, se teve a suspensão é porque está consumado o que foi feito. E aí não é com 1 ou 2 meses de suspensão que você paga. E não vem se vangloriar de que toma atitudes desse nível, entendeu? É um negócio, é uma vergonha. E aí ficam todos eles reunidos nesse ambiente que eu sempre falei aqui. Vocês, mulheres, para encarar um plenário, vou te dizer, viu? Porque é um ambiente extremamente machista. Para você entrar numa casa legislativa, é algo extremamente machista. E esses caras mostram a cara deles, a real, no grupinho do WhatsApp. Essa que é a verdade. Depois fica aí com desculpinha, a mulher ucraniana. Mulher ucraniana o quê? A minha mulher, a minha filha, todas elas, até a mim, por favor. Ô Bocardi, você veja, né? Quando a deputada Janaína Pascoal fez uma série de tweets cobrando a prestação de contas dessa viagem, prestação de contas das doações que eles disseram, eles do MBL, né, um movimento ao qual o Arthur Duval está ligado, fizeram aos ucranianos de alguma maneira, ela foi chamada de porca pelo coordenador do MBL, Renan Santos, o mesmo que numa live recente brincou ali, né? Sempre eles brincam, são marmanjos de mais de 30 anos, mas que são brincalhões, são meninos, são moleques nessa hora de assumir a responsabilidade. Brincou de alvejar democratas, como o nosso colunista Pedro Doria, e tal. Isso recentemente, o Kim Kataguiri, que estava naquela live com o Monark, que defendeu o direito de existência de um partido nazista no Brasil. Então vai se criando um padrão aí de um movimento que se criou ali no impeachment da Dilma, mas que quer ter peso, por exemplo, nas eleições presidenciais. Eles estavam ditando a política de comunicação do Sérgio Moro até anteontem, quando o Moro afastou o Arthur Duval, disse que não fica no palanque dele. Vai afastar o MBL como um todo? Qual vai ser o papel do MBL nessa candidatura? Então, são muitas as camadas em que a gente tem que discutir isso aí, porque faz parte de um processo de radicalização da política brasileira. É um grupo que se arvora ali como um grupo liberal de direita, mas que, na verdade, usa expedientes e métodos de grupos radicais, inclusive na comunicação, inclusive nesse cerco a jornalistas e assédio a jornalistas ou a adversários por meio das mídias digitais. Vamos fechar com a música, gente? Vamos. Então, amanhã, né, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e a gente está discutindo uma pauta como essa. Vamos antecipar a música, trazendo uma música da Kel Smith, que chama Respeita as Mina. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser. Respeita as mina, toda essa produção não se limita a você. Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser.
Respeita as minas, respeita nós tudo. Respeita nosso dinheiro lá da Assembleia que banca gente. Bom, vamos pro repórter CBN. Obrigado, Vera Magalhães. Boa noite pra você, viu? Tchau, gente. Até amanhã.